Tá. Cláudia e Claudilene, tá ok aqui. Estamos ouvindo. Evelyn, ok. Já. Tá Ok, aqui também. Beleza, ótimo. Então vamos. Então a gente vai conversar sobre relacionamentos. E tudo que a gente precisa estudar na vida, a gente precisa olhar sobre esses três pilares, que é criação, queda e redenção. Tudo na vida tem a ver com esses três pilares. Então, quando a gente pensa em relacionamentos voltados para a criação, a gente vê como tudo era perfeito, né? Deus se relacionava com Adão e Eva de forma perfeita, e Adão e Eva se relacionavam entre si também de forma perfeita. E tudo isso que Deus fez foi para testemunhar, para mostrar de forma palpável e visível o relacionamento que ele tem consigo mesmo, né? Na Trindade, e também com o relacionamento que ele com o seu povo. Então, como a gente falou na outra aula, quando Deus criou o homem, ele segue uma sequência de que tudo era bom, e ele cria o homem, só o homem, e ele diz que não era bom que o homem estivesse só. Então, ele faz questão de colocar o homem dentro de um relacionamento, no caso, primeiramente com Eva. Como a Karina falou, refletindo também essa comunhão, essa interação que ele tem entre as três pessoas da Trindade. Então, desde a criação, a gente vê que é um projeto de Deus que o homem se relacionasse não só com Deus, né? Ele tivesse esse relacionamento vertical, mas que ele também vivesse um relacionamento horizontal com outros seres humanos, com outros iguais a ele. E aí vem a queda, né? Da queda do homem, que teve essa separação do relacionamento do homem com Deus, e como consequência, todos os relacionamentos humanos também foram prejudicados através da queda. E é como com isso, né, veio os medos dentro do relacionamento, a insegurança, a inveja, a difamação, as brigas, tudo por causa do pecado do homem. Isso é um ponto interessante que, se vocês puderem marcar um asterisco nisso, a gente vai bater bastante no decorrer dessa aula. A questão de que, com a entrada do pecado no mundo, essa separação de relacionamento, essa problemática de relacionamentos, ela não se limita ao relacionamento com Deus. Ela vai permear também o relacionamento com os homens. E esses dois relacionamentos entre Deus e o homem homens e outros homens, eles vão estar diretamente ligados. Então a gente não vai poder falar de relacionamento entre um casal, relacionamento de um casal com outros casais, com outras pessoas, sem falar do relacionamento desse casal, desses homens com Deus. Uma coisa vai estar ligada à outra, uma coisa vai ter uma ligação direta com a outra. E o maravilhoso de tudo isso é que Deus promove a redenção, né, do homem. É interessante que depois da queda, o Senhor ele pergunta a Adão: onde estás? Então o Senhor ele dá o primeiro passo para que esse relacionamento seja restaurado através da sua graça e do seu plano salvífico. Então, maravilha. A gente vai começar aqui, depois dessa introdução básica, a gente vai começar a trabalhar os relacionamentos que a gente pontua como mais importantes, mais influentes dentro da vida de um casal. Lembrando que a gente está falando aqui de relacionamentos do casal, né? Marido e mulher, os dois, do cônjuge, se relacionando com outras pessoas, né? Não é individualmente eu, sozinho, mas a forma que eu lido com a Karina ao me relacionar com outras pessoas. Então, esse primeiro âmbito de relacionamentos, ele diz respeito ao âmbito de amizade, né? A gente sabe que a amizade, a comunhão, o estar acompanhado de alguém é um tema bastante importante na Bíblia. A gente colocou aqui por alto o Provérbios 13:20, que diz: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Como uma forma de demonstrar como nós somos influenciados positivamente ou negativamente pela forma e pela qualidade de relacionamentos que nós temos. E isso diz respeito ao nosso casamento também. E a Bíblia também fala que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Outro versículo aqui. Então, afunilando cada vez mais, a gente fala dos relacionamentos de amizade e a gente vai
conceituar agora uma diferença de relacionamentos, a forma de se relacionar com amizades do mesmo sexo. O que a gente quer tratar sobre isso? Como o casal deve se relacionar com outros amigos do mesmo sexo. Eu com as meninas e ele com os meninos, né? Como a gente falou na aula anterior, principalmente acho que o Luciano e a Emiliane podem testemunhar sobre isso, porque eles são talvez o casal mais novo aqui, mas o que acontece é, quando a gente casa, não é porque a gente colocou o anel no dedo, saiu da cerimônia, saiu da lua de mel, que a gente imediatamente começa a ter atitudes de alguém casado. É um processo, a gente tem que se adaptar. Então, muitas vezes, algumas atitudes que a gente tinha com relação à amizade, a gente quer manter, a gente não vê problema, a gente acaba passando batido e a gente acaba trazendo problemas para dentro do relacionamento. Principalmente nesse primeiro âmbito, que é o âmbito do mesmo sexo. Então, a forma como eu, Silas, me relaciono com outros homens, com o meu amigo João, com o meu amigo Helder, com o meu amigo Ronaldo, e como isso pode influenciar no nosso casamento, né? E aí, nessa questão da amizade do mesmo sexo, a gente tem que ter muito cuidado ao confidenciar segredos, ao chamar para nossa casa. Porque quantos eu conheço, pelo menos, assim, pensando rápido, eu conheço uns 3 casamentos que acabaram por causa dessa amizade do mesmo sexo. A mulher trazia outras amigas para dentro de casa, confidenciava coisas para ela, e isso ia abalando a relação do casal e até coisas mais sérias como a própria traição, porque trouxe alguém para dentro de casa para uma relação muito íntima. Então, a gente sempre diz para os noivos, quando a gente dá essa lição, que é bom evitar. É bom que a partir do momento que a gente casar, né, a gente tenha aquele testemunho de uma só carne e ter amigos em comuns, para que esses problemas possam ser evitados. Às vezes é um processo natural. A gente tem amigos que são solteiros e a gente, depois que casa, acaba se afastando. E a gente acaba se aproximando de outros casais casados, né? Já devidamente casados. Isso aí é uma coisa muito boa. Mas muitas vezes a gente traz, seja do ambiente do trabalho, seja Da da bola. bola, né? Ou aquelas amigas da escola, alguma coisa assim. Então a gente mantém, às vezes, algumas amizades. E são amizades, são pessoas, né? Nada a depor contra as pessoas a princípio, mas são amizades do mesmo sexo que a gente não tem ainda, às vezes, o controle de como ponderar essas amizades. Eu lembro bem quando eu casei com a Karina, e aí um amigo em comum perguntando do casamento, e aí ele era do mesmo sexo, né, homem, e aí ele me perguntando em particular, ele queria saber detalhes da vida sexual, como era, o que tinha acontecido e tal. Porque ele era solteiro. Porque ele era solteiro, né? Então, para ele, o que tinha de cereja no bolo no casamento era a vida sexual. Então, foi a primeira coisa que ele me bombardeou perguntando, né? E aí a gente tem que ter sabedoria, né? Não só, como a Karina falou, seja para a gente compartilhar coisas boas do nosso relacionamento, e ficar exaltando, falando de desempenho, de coisas boas do nosso relacionamento, ou até da gente ficar falando coisas ruins, denegrindo a imagem do nosso cônjuge para outras pessoas, nesse caso, primeiro, do mesmo sexo. Então, essa preocupação que a gente deve ter de amizades, que elas sejam amizades, sejam elas do mesmo sexo ou não, que elas sejam amizades cristãs, isso é importantíssimo, e que sejam amizades que estejam dentro de um limite definido por ambos no relacionamento. Isso vai se aplicar mais agora à segunda etapa, que são amizades do sexo oposto. Antes da gente ir para a amizade do sexo oposto, um grande termômetro assim que a gente pode ter em relação à amizade do mesmo sexo porque eu acho que o ponto mais delicado é a língua, né? A gente, principalmente mulher, fala pra caramba. Então, um termômetro que a gente pode ter em relação à amizade do mesmo sexo é conversar coisas que você conversaria se o seu marido estivesse lá. E conversar coisas que você conversaria se sua mulher estivesse lá. Quantas conversas de casados, entre homens, assim,
eu ouvi falando assim, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, e eu tenho certeza que se o marido ou a esposa estivesse lá, eles não iam falar aquilo. Então, esse termômetro é bem legal para a gente ter um parâmetro de como a gente deve lidar com o outro quando a gente estiver sozinho em relação à amizade do mesmo sexo. Essa técnica que a Karina está falando nada mais é do que um desenvolvimento do princípio que a gente deu na primeira aula de ser uma só carne, né? Então, se eu sou uma só carne com a Karina, eu não vou falar aqui alguma coisa que, mesmo que fisicamente ela não esteja, ela não iria gostar, né? Que eu não poderia confidenciar para outra pessoa. Então, da feita que eu assimilo a ideia de uma só carne, ela não precisa estar fisicamente do meu lado para que eu refreie a minha língua e não fale alguma coisa que desagradaria a ela, né? Porque eu já tenho isso intrínseco em mim, né? Isso, e às vezes a gente diz assim, se o fulano souber que eu tô contando isso pra ti, ele vai ficar chateado. Então, às vezes a gente usa isso. Então, quando a gente pensar né, de contar alguma coisa e saber que o nosso cônjuge não vai gostar, é um bom termômetro pra gente frear nossa língua. Agora, a verdade seja dita, a gente sabe que talvez o maior problema ele se encontra nesse segundo ponto, né? Amizades que são com pessoas do sexo oposto, né? Esse é um trabalho que o casal tem que ter com maturidade, muitas vezes apesar de muitos anos de casamento, isso ainda não foi bem estabelecido, né? Então é sempre importante rememorar a importância de redefinir limites e estabelecer novas regras para esse convívio, né? Então, por exemplo, eu como solteiro, podia dar carona, eu fazia um cursinho junto, ia assistir um filme no cinema, alguma coisa com talvez amizade do mesmo sexo, mas isso é impensável dentro de um relacionamento a dois. Claro que eu estou falando de exemplos mais esdrúxulos, né, de coisas mais talvez distantes, mas a gente sabe que muitas vezes tem até uma pesquisa que fala sobre o tempo de convívio ao longo da nossa vida, né? E resumindo assim, a pesquisa fala que no início da vida a gente passa muito tempo com os nossos pais. E depois a gente vai passar tempo com os nossos familiares. E depois a gente vai passar muito tempo da nossa vida com as pessoas com quem a gente trabalha. Seja trabalho / estudo, né? E a gente vai conviver com essas pessoas por horas e horas. E às vezes, dependendo do emprego que a gente tiver, a gente vai passar pouco tempo em casa. Então a gente pode acabar tendo a tendência de estreitar amizades, de confidenciar coisas, de estabelecer vínculos com pessoas que são do nosso trabalho, que são do nosso convívio, e esses vínculos serem prejudiciais ao nosso relacionamento. Não que eles tenham alguma ligação deturpada, né? Não estou falando aqui de casos... De infidelidade. Não estou falando de casos de infidelidade, mas estou falando de casos de amizade que acabam rompendo esses limites e esse novo parâmetro de relacionamento e acabam trazendo problema. Quando você tem pouco tempo para compartilhar, você tem pouco interesse em compartilhar da sua vida, dos seus sonhos, dos seus anseios com o seu cônjuge, você inevitavelmente vai acabar fazendo isso com outra pessoa. E muitas vezes acontece de fazer isso com pessoas do sexo oposto. E a gente vive numa época que a tecnologia ajuda bastante nisso, né? Por exemplo, o Instagram. Às vezes a gente segue pessoas e acaba curtindo fotos que talvez se fosse pessoalmente a gente não faria, ou então comentando, porque às vezes a tecnologia, né, as mídias sociais, elas te dão uma certa sensação de proteção devido a esse distanciamento Liberdade, né? e também de liberdade. Então a gente precisa também tomar muito cuidado em relação a isso. Quantas vezes também eu já vi no Instagram, que dá para ver lá, pessoas que eu sigo que são casadas que estão seguindo pessoas que se fosse na vida real não seguiriam, não curtiriam aquelas fotos sensuais com versículos embaixo e tal. Então esse é um cuidado que a gente precisa tomar, tá bom? Exatamente, porque como o Alan falou no início, um dos propósitos do casamento, e que muitas vezes a gente deixa passar batido, é a questão do casamento como um reflexo, né, uma mensagem, uma pregação do Evangelho. E como a Karina falou, você está lá no Instagram da vida, no Facebook, e você tem ali fulano curtiu tal coisa, fulano segue tal pessoa, e ali você está pregando uma mensagem, e ali você está dando um testemunho, e muitas vezes esse não é um testemunho que deveria ser dado, né? É um testemunho ruim.
Então, muitas vezes a gente não se atenta para essa mensagem que a gente está pregando com coisas simples, como a Karina falou. Pode ser que você não tenha a coragem ou não tenha a liberdade de conversar, de gastar esse tempo todo com outra pessoa. Mas você pode muito bem fazer isso nas redes sociais e ter uma vida ali paralela, uma vida de intimidade. Às vezes nem curte, nem comenta, mas está lá, de olho, né? Olhando aquele Instagram, aquele perfil que não é muito saudável para ti, né? Exatamente. E aí, essa questão dos relacionamentos de amizade, mas com relação ao sexo oposto, mas também pode acontecer com pessoas do mesmo sexo que estão deturpados, que não estão dentro de limites estabelecidos pelo casal, limites saudáveis, eles vão gerar muitas vezes problemas de ciúmes, né? Falta de confiança dentro do relacionamento e, por outro lado, uma reação talvez exagerada de ciúme, né, por parte da parte de quem se sentiu lesado. Então isso acaba virando uma bola de neve dentro do relacionamento, acaba virando uma problemática dentro do relacionamento porque o casal não conseguiu se alinhar dentro de como cumprimentar uma pessoa, de receber mensagens depois de um certo horário, ficar no celular conversando com outras pessoas. Pequenas coisas que não foram estabelecidas e que podem estar magoando o outro, podem estar passando uma mensagem que você não deveria estar passando. Então, a gente aconselha vocês a escolherem boas amizades. Pode parecer um conselho bem simples e bem até bobo, mas isso é uma coisa muito séria. Selecione as amizades de vocês, priorize as pessoas que encorajam vocês, porque às vezes a gente tem amigos que são invejosos, que só sabem criticar, que em vez de encorajar vocês em relação à palavra de Deus, a buscar virtudes espirituais, eles encorajam vocês a se distanciar de Deus. E também busque amigos que o cônjuge respeita, né? Amizades cristãs que possam edificar vocês. A gente falou primeiro dessa questão negativa, né, do que não fazer, dos limites, mas é importante também a gente procurar uma positividade dentro disso tudo. E a gente sabe que muitas vezes a amizade ela é uma coisa natural, né? É uma coisa, digamos assim, ligada ao sentimento, né? Você tem uma afinidade, você se sente à vontade com a pessoa. Então fica parece um pouco forçado, né? Não, eu tenho que selecionar, eu tenho que usar ali a razão para escolher a amizade. Mas é exatamente isso. Se o meu casamento ele tem como propósito glorificar a Deus, e eu sei que tem outros casais que já estão há mais tempo na jornada, são casais que muitas vezes já têm filhos e são exemplo também na criação de filhos, são casais que dão exemplo para a gente na forma que lidam com os pais, com os sogros, na sua assiduidade à igreja. Então a gente tem casais ali que vão, como casal, dar bom testemunho cristão. São casais que, pela sua própria índole, eles vão nos incentivar na caminhada cristã. E pode parecer, como eu falei no início, pode parecer meio mecânico. Eu vou me aproximar da pessoa por causa disso. Mas a amizade ela é uma coisa que é cultivada, né? Então, da nossa parte, a gente deve procurar cultivar com essas pessoas que a gente percebe que dão bom testemunho, não só, como eu falei, individualmente como cristão, mas como casal, né? Como casais que pregam bem essa mensagem, como casais que têm esses propósitos do casamento bem claros, bem definidos, bem visíveis para outras pessoas, e a gente usar a palavra de Deus, como a gente colocou aqui no início, né? Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Então você, como casal, se aproximando de casais sábios, casais crentes, casais que buscam criar seus filhos à luz da palavra de Deus, com certeza você vai estar investindo no seu casamento. E dentro desse conselho geral de se aproximar de pessoas, seja um grupo ou seja especificamente um casal, a gente sempre aconselha que a gente se aproxime ou pelo menos tenha como referência um casal específico, geralmente um casal mais maduro na vida cristã ou até mesmo da idade, né? Casal que já tem filhos ou até realmente netos, e esse casal sirva para aconselhamento de vocês. A gente sabe que, claro, a gente pode se aconselhar com um pastor, a gente pode se aconselhar com um presbítero, a gente pode se aconselhar até com um amigo, mas muitas vezes quando a gente vai lidar com situações de casais,
né, problemas de relacionamento de casais, é muito bom a gente procurar um outro casal que tenha passado por experiências, que tenha um testemunho cristão, que possa ser não só essa referência para você se espelhar, mas possa servir também como aconselhadores, né? Casais que você possa pedir oração, casais que possam acompanhar vocês nas dificuldades. A gente vai tocar depois em outras lições em áreas do casamento que a gente tem dificuldade de comunicação, a área sexual. Então, a gente tem que realmente escolher a dedo pessoas que a gente vai compartilhar esses problemas, né? A gente vai tratar mais para frente. E muitas vezes a gente recorre aos pais, né? E apesar de nós termos a melhor referência possível dos nossos pais, mas muitas vezes não é aconselhável a gente trazer os problemas do nosso casamento para os nossos pais. Então, daí a importância da gente procurar um outro casal que não tem esse vínculo familiar para servir de aconselhamento, para servir de norte muitas vezes para esse casal. E alguns casais podem ter dificuldade de fazer amigos, né? De fazer essa amizade. E aí a gente estimula vocês a fazer isso, e a gente pode pensar, parar para pensar assim, como eu vou fazer isso? Uma dica bem legal, se você não consegue identificar casais de amigos que possam encorajar de acordo com essas características que a gente falou, uma das dicas bem legais que a gente pode dar para vocês é que vocês promovam situações de aproximação desses casais. Vou testemunhar aqui rapidinho, quando a gente começou a ter filho, a Clícia, ela sentia falta desse momento de comunhão entre mães e tudo, e ela começou a formar um grupinho. A gente fez um grupinho lá da Celice, da Priscila, que hoje está nos Estados Unidos, e da Clícia, eu, Priscila, Celice e Clícia, e a gente começou a promover passeios, vamos levar os meninos para tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e hoje a gente tem uma relação de amizade muito saudável, muito boa por causa disso. No início pode parecer estranho, pode parecer meio travado, mas eu acho que essa é uma boa dica para a gente começar os relacionamentos e buscar os irmãos da igreja, né? Todos nós que estamos aqui fazemos parte de uma comunidade cristã, né? E dentro da nossa igreja, com certeza, tem outros casais que a gente pode aprender, pode compartilhar, pode se edificar mutuamente. Exatamente, a gente muitas vezes a gente acha que a gente só tem a ensinar aos outros, mas na verdade a gente tem a aprender, né? E a gente, como a Karina falou, dentro da comunidade que a gente está inserido, com certeza sempre tem aquele casal, pode ser você ou pode ser um outro casal que fica mais sozinho, que não tem muito com quem conversar, chega para a reunião, assiste, acaba indo embora. Então, como a Karina falou, promova, né? Agora, se Deus quiser, o lockdown está acabando, promova, exercite a hospitalidade, né? Abra sua casa, marque passeios, marque reuniões, ou mesmo no momento da igreja, né? Procure o casal, converse. Como a Karina falou, muito comum que no começo seja travado, seja um pouco difícil, mas é importante, um casal sempre tem a acrescentar alguma coisa ao outro, seja você acrescentando, ou seja você recebendo também alguma coisa. E aí, fechando, né, essa questão dos relacionamentos de uma só carne, do relacionamento de amizade, com o princípio de uma só carne que a gente trabalhou na aula passada. A gente falou aqui de amigos do mesmo sexo, amigos do sexo oposto, mas nunca é demais a gente lembrar que o seu cônjuge deve ser o seu melhor amigo. Eu tenho certeza que para o Luciano e para a Emiliane, pelo breve relato que eles deram ali, isso aqui é fácil, né? A gente acabou de casar, a gente esperou Tem filho ainda? Tem filho também, a gente esperou ali muito tempo para estar junto e a gente, como a Evelyn colocou, a gente dorme junto, acorda junto, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas a gente sabe que com o tempo, as demandas da vida, sejam os filhos, seja o trabalho, seja uma mudança mesmo na vida, a gente acaba levando com mais mecanicamente a coisa, né? A gente acaba tendo um parceiro para dividir as contas, para resolver os problemas, para limpar a casa, para cuidar dos filhos. E muitas vezes a gente deixa de lado essa parceria em termos de amizade, né? Aquele prazer que a gente tinha de fazer as coisas juntas, de passar o tempo junto. Então aqui a gente vem chamar a atenção para vocês, para que vocês relembrem também, como a gente fez na primeira pergunta da reflexão, por que vocês casaram? Relembrem, né, os motivos, os momentos de antes de casar e tentem investir tempo de qualidade, né?
A Karina estava conversando com uma amiga nossa sobre homeschool e eu ouvi a conversa, ela falou sobre isso, sobre gastar tempo. A gente precisa gastar tempo para resolver as coisas, para investir nos nossos filhos, para educar nossos filhos. Só que muitas vezes, fazendo a minha reflexão, não é um tempo de qualidade, né? A gente não separa, olha, a gente tem que resolver tal problema. A escola das crianças, a gente vai e resolve. Eu gastei um tempo ali. Mas não é esse tempo que a gente está falando. O tempo de qualidade é realmente você ter uma janela ali que você procure dar atenção ao seu cônjuge, ouvir seu cônjuge, ver quais são suas necessidades, seus anseios, quais são os seus projetos atuais. Quantas vezes a gente não tem um projeto que a gente leva sozinho, porque o outro está sem tempo, ou a gente deixa engavetado. Então ouça o seu cônjuge, tente se adaptar ao tempo dele. Essa questão que a gente coloca aqui, invista na comunicação, né? A gente sabe que, como a gente colocou nas amizades do mesmo sexo, quando a gente confidencia as coisas, quando a gente... Deixa eu ver se é alguém... Não. Quando a gente confidencia as coisas, quando a gente conta segredos, seja nossos sonhos, nossos anseios, nossos problemas, a gente acaba aproximando as pessoas. A gente acaba dando liberdade para as pessoas influenciarem a nossa vida. E a gente tem que fazer isso constantemente com o nosso cônjuge. Ser transparente com eles, abrir os nossos corações e procurar também conhecer o coração do nosso cônjuge, investir na comunicação. A gente sabe que às vezes tem casais que têm uma comunicação totalmente diferente, os estilos, e isso tem que ser uma coisa trabalhada, né? Os anos passam e a gente coloca em oração, mas é um processo, é uma coisa contínua. O Tim Keller, ele fala no livro dele sobre casamento isso, que ele casou com 4 mulheres diferentes na mesma mulher. A gente vai mudando. Eu não sou a mesma Karina que casou e nem a mesma Karina de 3 anos atrás. Então a gente vai mudando no decorrer do casamento, né, do decorrer da vida, e a gente precisa estar em constante comunicação para que a gente possa ir se alinhando, né? Exatamente. Então, investir também em momentos de lazer. Para quem tem 1, tem 2, tem 3 filhos ou tem criança pequena, a gente sabe como é difícil ter momentos de intimidade, ter momentos recreativos, mas isso é importante, isso faz parte, isso tem a ver com a gente relembrar que a gente é uma só carne, relembrar os tempos da lua de mel, como o Luciano e a Emiliane aí, e tudo isso a gente vai ver que... Você queria acrescentar alguma coisa? Tudo isso a gente vai ver que vai servir também como um testemunho para os de fora. A gente vai ver isso com relação ao relacionamento com os pais, que como eles observam a gente, como eles têm os olhos sobre a gente, né? E não só nossos pais, mas o mundo como um todo, né? A forma como eu interajo com a Karina, como eu sou transparente com ela, como eu sou carinhoso com ela, como eu deixo de ser. Tudo isso faz parte daquela mensagem, daquele testemunho que a gente quer dar para os de fora, né? Aqueles dois ali, eles têm uma vida estabilizada, criam os filhos, mas você não vê um afeto, você não vê demonstrações de carinho, você não vê demonstrações de sentimentos, cumplicidade. São duas pessoas que se dão bem, que convivem, mas que muitas vezes a gente percebe isso, que perderam esse romantismo dessa uma só carne, né? E esse testemunho também serve para os passeios, né? Quantas vezes a gente vê reunião de família que vai só o marido, só a mulher, e aí, cadê? Aí pergunta, não deu para ele vir e tal. Esse testemunho também se aplica muito na forma como a gente gasta o nosso tempo, né? Eu te falou na primeira aula que as pessoas têm que olhar para o Silas e ver a Karina, e olhar para a Karina e ver o Silas. Então, toda vez que a gente sair, tudo que a gente pensar em fazer, a gente precisa pensar em fazer juntos. Né? Exatamente, e a gente percebe que isso é uma tendência de nadar contra a correnteza do mundo, né? A tendência natural, e a gente fala um pouco disso na apostila que a gente vai entregar, é justamente o contrário. Não, eu preciso de tempo para esfriar a cabeça, um espaço para mim, eu preciso ter um momento meu ali para ter um hobby, para fazer minhas leituras, para investir um tempo em mim, investir em mim, para me conhecer. O mundo prega isso à torta e direita. Qualquer Instagram que você passeie um pouco, você vai ver mensagens assim. Mas isso nada tem a ver, mais uma vez, com a mensagem bíblica, né? Eu não vou ser mais completo, eu não vou ser mais satisfeito, eu não vou alcançar o meu potencial como homem, deixando a Karina de lado. Pelo contrário, o meu potencial está em ser uma só carne com ela.
Então isso se aplica não só a investir em si, mas também se aplica a esses momentos de lazer, de recreação, aquela bolazinha, né, ou aquele momento, né, com as amigas, de, de acabar separando o casal para promover momentos de lazer, promover momentos de relaxamento, né? Isso é totalmente uma exceção para aquilo que realmente a Bíblia nos ensina, né? E aí a gente vai entrar no segundo tipo de relacionamento, né, que a gente propôs hoje, que é o relacionamento familiar. E, e aí a gente vai começar por um assunto bem polêmico, que é a maldição hereditária, né? Acredita-se no meio evangélico que existe uma tendência hereditária espiritual. O que seria isso? Existe uma ligação espiritual de que se o meu pai pecou numa área específica, vamos dizer assim, se meu pai é um adúltero, eu vou ter a tendência de reproduzir essa prática de adultério, vamos dizer assim, por causa de uma herança espiritual que supostamente eu carregaria da questão genética, né? E eles baseiam essa teoria através, lá em Êxodo, né, que fala que o Senhor vai visitar a iniquidade até a quarta geração, mas na verdade isso é um mito, né? Um mito da maldição hereditária. E a gente pode comprovar isso em Ezequiel. Exatamente. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, a gente pode também depois gastar um pouco mais de tempo, mas faça uma breve leitura, bem que superficial ainda que seja, em Ezequiel 18, e você vai ter assim uma resposta bem clara a respeito de como Deus enxerga essa questão. De forma bem breve aqui o versículo 19 diz assim: mas vocês perguntam, por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Que é justamente isso, meu pai era adúltero, você também, meu avô, isso está dentro do gene, tá uma maldição que tem que ser quebrada. E aí Deus responde, porque o filho fez o que era justo e reto, ele guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Então aqui não tem nada de quebrar a maldição, de orar, de colocar diante de Deus um espírito familiar. Fazer árvore Árvore genealógica. genealógica, investigar, né, o que os seus antepassados fizeram, suicídio, homossexualismo, adultério. Não, Deus simplesmente responde que o filho que tiver um pai iníquo viverá, se ele for justo e reto. E praticar, guardar meus estatutos e os praticar. Se ele fizer isso, certamente viverá. Então aqui não tem nenhuma oração para quebrar nada, não tem nenhuma investigação. É simplesmente uma questão de obediência à palavra de Deus. Então a gente não quer entrar muito nesse tema, mas a gente queria deixar claro que a gente não pensa assim, a nossa linha teológica não é essa, de pontuar aqui o nosso relacionamento familiar a partir de uma visão de maldição, de determinismo, né? E nem de quebrar alguma coisa através da oração. Não é esse o nosso Aí vocês podem foco. perguntar, mas Karina, como é que acontece isso então? Que às vezes o pai é alcoólatra, o filho também é, e assim acaba reproduzindo para outras gerações. A gente acredita que grande parte da nossa construção como pessoa vem da convivência. Então, mesmo que a gente não queira reproduzir alguns comportamentos ruins dos nossos pais, a gente vai absorvendo ele durante toda a nossa vida. E isso acaba construindo a gente como pessoa, né? E Deus, sabendo disso, você for olhar lá em Deuteronômio 6, quando ele vai falar da criança, o que os pais devem fazer com a criança, ele vai dizer, olha, quando levantar, quando deitar, e você vai contar, quando ele perguntar, você vai responder. Ele vai dar ali um beabá do que o pai deve fazer, da construção que ele deve dar para o filho, para que o filho eventualmente venha a seguir esses caminhos. Isso nada mais é do que o que a Karina está falando, só que de uma forma positiva, né? Ali Deus muito sabiamente coloca que isso é uma determinante. O pai que fizer isso, o filho vai ser reto. Não, claro que não. Mas Deus sabe do poder que essa influência, né, dos pais dessa criação vai ter. Então, logicamente, isso também vai se aplicar a coisas ruins, né? Exemplos ruins, exemplos de traição, exemplos de alcoolismo,
exemplo de suicídio, claro que isso pode acabar influenciando, mas isso também tem o aspecto positivo. Você criar no ensino, na disciplina, pregando uma mensagem correta com o seu casamento, com certeza isso irá influenciar a vida da geração que você tá tendo ali, da geração dos seus filhos e dos seus netos, né? Então, isso é muito mais uma questão de Reprodução. semeadura, né? O que eu plantar, eu vou colher, do que uma questão espiritual determinista de maldição, né? Então, como a gente coloca aqui, muitas pessoas, apesar também de repudiarem certos comportamentos de seus genitores, acabam reproduzindo. Eu lembro que o antigo pastor da nossa igreja, o pastor Paulo, ele sempre dizia isso, que infelizmente, quando ele ia falar de divórcio, a maioria dos filhos que passavam por um divórcio dos pais, eles acabavam tendo uma tendência muito grande de reproduzir isso na vida conjugal deles. Apesar deles serem as maiores vítimas, os maiores lesados dentro do divórcio dos pais, mas eles acabavam, como a gente coloca aqui, consciente ou inconscientemente, sendo proporcionalmente os que mais tendiam a reproduzir o divórcio dentro dos seus próprios relacionamentos. E aí é também outra coisa em relação ao relacionamento familiar que a gente precisa entender que a família agora é eu, Silas e as crianças, os nossos pais são os parentes. Isso precisa estar bem claro no nosso relacionamento. E aí a gente volta para aqueles pontos que a gente colocou lá, o nível de transparência, confidencialidade, intimidade, a questão até do respeito que eu vou ter dentro do meu relacionamento com o meu cônjuge, ele tem que ser diferente do relacionamento que eu tenho agora com os meus parentes, que são meus pais, meus irmãos. Eu não posso viver o meu relacionamento atual de casado como eu vivia antes como solteiro, né? Não que o seu pai vai deixar de ser seu pai, você vai deixar de honrar, não é isso, a gente vai tratar mais para frente, mas que agora a minha família não é mais o meu pai e a minha mãe, a minha família é a minha esposa e os meus filhos, com um asterisco na minha esposa, porque os meus filhos também, se Deus assim permitir, vão crescer e seguir o rumo deles, e vai ficar eu e a minha esposa. Então, o peso, se eu posso colocar assim, o peso do pai e da mãe, quando colocado ao lado do cônjuge, ele não pode ser mais o mesmo. Ele tem que ter um peso diferente, porque apesar de eu ter um vínculo de sangue, de DNA, de ser a cara do meu pai, mas o meu vínculo com a Karina, apesar de não ser de sangue, é um vínculo mais forte, porque é um vínculo espiritual. É aquele princípio de uma só carne. Lembra que a gente conversou que Adão e Eva não tinham pai nem mãe, mas Deus estabeleceu que eles deixariam pai e mãe para se tornar uma só carne. Então esse é um princípio que a gente precisa estar bem firme dentro do nosso relacionamento. E aqui a gente quer entrar mais especificamente no que a gente entende que é um dos relacionamentos mais importantes, né, que vão influenciar de uma maneira muito importante a nossa vida como casal, que é o nosso relacionamento com os pais, né? Não é repetitivo, nem enfadonho a gente lembrar que aqui honre o seu pai, honra teu pai e tua mãe, para que se tenha uma longa vida na terra que o Senhor Deus lhe dá, né? Então, esse é um relacionamento tão importante que ele está lá dentro dos 10 mandamentos, como uma das obrigações, dos mandamentos que o povo deve observar, é o seu relacionamento com seus pais. Para um casal que está começando a vida de casal, como o Luciano e a Emiliane, talvez outros, talvez essa influência seja mais forte, né? Porque a gente passou a vida com os pais. Até a gente, né? A gente passou mais tempo com os nossos pais do que juntos, né? Mas eu digo assim, talvez para eles que meses de casamento, mas realmente. Então isso é uma influência muito grande, né? Com certeza é. Talvez para casais mais experientes nessa jornada, isso já seja um pouco diferente. Mas para nós, isso é uma verdade muito forte, né? O peso que a palavra do meu pai tem, a opinião do meu pai tem,
sobre a minha vida e sobre a vida do meu casamento é muito importante, né? E eu tenho que, à luz da Bíblia, entender até onde eu devo deixar essa influência atingir o meu casamento positivamente e até onde eu devo me afastar e viver aquele deixar para eu poder me unir com a Karina, né? E por eles terem uma influência bem forte, a gente acaba exigindo também mais deles, né? A gente quer que os nossos pais nos tratem bem, a gente acha que a gente tem alguns certos direitos em relação nesse relacionamento. E é interessante que quando a gente observa a palavra de Deus, e principalmente nos 10 mandamentos, como o Silas leu lá em Êxodo, não tem nenhum mandamento para os pais, para os filhos. Não tem lá, pais, trate seus filhos bem, pais, cuide bem dos seus filhos, não. A ordem de Deus, ela passa por uma via dos filhos para com os pais. E eu digo isso de uma forma bem incisiva, porque toda vez que a gente conversa com os noivos, a gente tem 7 anos trabalhando com noivos. Toda vez que a gente conversa com os noivos sobre essa lição, os noivos eles têm uma grande expectativa em relação nesse relacionamento dos pais para com eles. Eles esperam que os pais peçam perdão, eles esperam que os pais tratem eles de forma honrosa, adequada ou de acordo com as expectativas deles. Não que os pais não devam fazer dessa forma, não que os pais não devam pedir perdão, não que os pais não devam tratar os filhos de forma honrosa, mas é interessante que a Bíblia em nenhum momento nos 10 mandamentos ela faz essa exigência aos pais. Então ela nos ensina que a via de relacionamento deve partir dos filhos. E isso é muito forte para a gente, porque, como a gente falou, a maior parte do nosso tempo, né, assim, como casal, eu imagino que vocês também, que eu acho que quem tem mais tempo é o Alan, 15 anos, né? Então, eu imagino que ele não casou com 15 anos, então ele deve ter vivido também mais tempo com os pais dele. E aí, às vezes a gente tem essa tendência de querer exigir dos nossos pais coisas que não é próprio, não é coisas que a palavra de Deus não nos ensina. E assim, trazendo para a gente aqui não só a nossa experiência de vida como casal, mas como a Karina falou, ao longo desses anos que a gente trabalhou com outros casais, né, com outros, no caso eram noivos, a gente percebeu, e eu acho que até o mundo já percebeu isso, né? A psicologia leva muito em consideração isso. A questão de como o seu relacionamento, meu relacionamento com o meu pai, o meu relacionamento com a minha mãe, como isso vai influenciar a minha vida como um todo, principalmente como adulto e principalmente dentro de um casamento. Então, aqui a gente não quer em nenhum momento fazer aquela investigação da herança hereditária, como a gente falou, maldição hereditária, né? De investigar o que aconteceu com seus pais, com seus avós, mas a gente quer salientar, sim, que é de extrema importância, como casal, analisar-se com maturidade. Eu, como homem hoje, unido a Karina, uma só carne, as lacunas, os traumas, as expectativas que foram frustradas, a falta de perdão, eventualmente, que eu tenho em relação aos meus pais, vai influenciar diretamente a forma que eu me relaciono com a Karina e a forma com que eu crio os meus filhos. Fora o trabalho, fora milhares de outras áreas. Então aqui o nosso foco não é, eu vou investigar porque hoje eu peco por causa disso, eu tenho problemas na área sexual porque o meu pai fez isso. Não, o nosso foco não é esse. Mas o nosso foco é sondar também o coração, pedir para o Espírito Santo nos mostrar muitas vezes onde há alguma falha, onde há alguma coisa a ser resolvida, porque a gente não pode deixar de lado também essa influência para o nosso relacionamento atual, da forma como eu saí de casa, posso ter saído brigado, posso ter casado sem autorização dos meus pais, posso estar brigado até hoje com meus pais, mágoa. Então, com certeza, isso vai influenciar dentro do seu relacionamento. E como a Karina falou, e a responsabilidade, à luz da palavra de Deus, é nossa, como filhos, né? É nossa de buscar os pais, de buscar consertar a relação, de buscar o perdão, de buscar a reconciliação. A gente vai tratar mais para frente sobre isso, mas a gente quer pontuar os personagens
né, os atores dessa equação, e os atores somos nós. A gente não deve, como a Karina falou, ter a expectativa de que os pais vão nos procurar, os pais vão resolver. Não, a responsabilidade é nossa como os filhos de eventualmente procurar o perdão, procurar a reconciliação, procurar dar esse testemunho, principalmente como cristãos, à luz de problemas que a gente tem com os nossos pais. E falando sobre isso, né, sobre os mandamentos, é bem interessante como Deus é perfeito e tudo que ele faz é perfeito, né? É interessante que o mandamento de honrar os pais, ele é um link entre todos os mandamentos, porque a gente relaciona os mandamentos entre voltados para Deus, né, sobre amar a Deus, e os mandamentos voltados para o próximo, amar o próximo. Quando Cristo resumiu, ele dividiu o mandamento nesses dois grandes princípios. E o mandamento de honrar o pai, ele está nesse link. No meio, No né? meio do relacionamento com Deus e no relacionamento com o próximo. Não à toa, E isso né? não é à toa, porque os nossos pais, eles são representantes de Deus aqui na Terra, eles exercem essa autoridade. Então, por isso que a gente precisa olhar com carinho para esse mandamento e tentar obedecer. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele constituídas, e a primeira autoridade que a gente tem sobre a nossa vida, obviamente, são nossos pais, né? E Deus colocou aqui as autoridades, não as autoridades que não sejam falsas, as autoridades que não sejam corruptas, as autoridades que não sejam adúlteras, ou aquelas que não tenham problemas com bebida. Os pais, independentemente de quem sejam, eles estão dentro desse princípio de autoridade. Então a gente, lógico, tem que estar sujeito a eles à luz da palavra de Deus, mas essa sujeição ela provém da autoridade que Deus mesmo deu a eles, e não intrinsecamente porque eles são bons, porque eles são crentes, porque eles nos fazem bem, mas porque eles são representantes de Deus. E aí a gente traz 7 princípios para honrar os nossos pais, porque às vezes a gente fala de honra, parece uma coisa meio abstrata assim, né? 7 dicas para resolver o relacionamento com os pais, né? E às vezes a gente pensa em honra só na questão da obediência e tal, e aí a gente trouxe 7 princípios, 7 dicas, né? 7 passos. Para honrar os pais. E o primeiro dele é a obediência. Enquanto nós estamos solteiros, né, debaixo ainda da tutela dos nossos pais, essa questão da obediência, ela é muito forte, né? Eu sei que aqui eu estou falando para somente casais que já estão casados, né? Mas fazendo esse link com a nossa vida de solteiro, ela deve ser uma obediência bíblica, ela deve ser uma obediência imediata, absoluta, inteira, contente, né? Sempre que esse mandamento, essa ordem esteja de acordo com a palavra de Deus. Mas e para nós que estamos casados? Eu devo ainda obediência aos meus pais, como marido da Karina e a Karina como minha esposa? O que a gente entende? Que essa obediência ela ainda é válida, sim, né? Ela não é a mesma obediência do mesmo padrão que a gente tinha antes. Eu não vou obedecer meus pais naquilo que logicamente vá contra a palavra de Deus e nem que vá prejudicar o meu relacionamento, né? Vá contra os princípios que eu e minha esposa temos estabelecido para a nossa vida à luz da palavra de Deus. Mas essa obediência ainda tem ainda um viés, né, de honra, né, no relacionamento com os pais, que ele ainda pode hoje ser exercitado, sim, claro que numa proporção muito menor do que quando nós estamos debaixo da tutela dos nossos pais, mas ele ainda é uma forma de honrar, uma forma de dar honra aos nossos pais naquilo que não vai de encontro à palavra de Deus nem ao nosso relacionamento. A outra forma de honrar os pais é respeito. Quantos filhos gritam com os pais, querem dar lição de moral para os pais, ou
ou então eles não têm paciência com os pais, principalmente quando os pais chegam numa certa idade, né? Ô pai, eu já falei isso pra ti. Ô pai, tu só quer comer toda hora. Isso nada mais é do que falta de respeito. E uma forma de estar honrando os pais é tratar com respeito. Outra forma de honrar os pais é ter uma vida digna. A Bíblia fala que qual é aquele João É. 3 João 1,4 diz: não tenho maior alegria do que esta, ao ouvir meus filhos que andam na verdade. Quando a gente tem uma vida digna, uma vida de um caráter bom, a gente está honrando os nossos pais. Eu lembro que o papai ainda, quando ele estava vivo, ele se orgulhava muito do nosso casamento, né, amor? Que infelizmente a minha irmã, ela não conseguiu, né? O casamento dela não deu certo. E ele se orgulhava muito disso porque ele via que tinha dado certo. Isso era uma forma de eu honrar ele, tendo uma vida digna, cuidando dos meus filhos, dando um bom testemunho para a sociedade. Mais uma vez é aquele princípio que a gente trabalhou lá na primeira aula, né? Nosso casamento ele não diz respeito só a gente, né? Mas o fato de eu procurar viver uma vida digna dentro do meu casamento, amando a minha esposa, criando meus filhos à luz da palavra de Deus, isso vai redundar até em honra aos meus pais, como a gente está aplicando e como diretamente o versículo faz referência a filhos espirituais, logicamente, mas também se aplica a filhos físicos, né? Não só do casamento, vida digna, trabalho, tudo. Exato. Outra forma de honrar os pais é pedir conselhos. Às vezes a gente se enche de sabedoria, de razão, e a gente esquece de recorrer aos nossos pais. Talvez você possa até saber como lidar com certa situação, mas quando você chega lá, pai, o que o senhor acha de eu vender o carro? Pai, o que o senhor acha disso e daquilo? De que forma eu posso tratar? E aí, quando a gente pede conselhos e ouve esses conselhos dos pais, a gente também está honrando eles. Isso nada tem a ver com aquele deixar para se unir, né? Eu não estou falando desse pedir conselho no sentido de uma dependência, né, emocional, dependência até de resolver minha vida e eu corro atrás dos meus pais. Não é isso. E nem a questão de resolver problemas conjugais, mas é como a Karina falou, né? Coisas abstratas, né? Que eu posso até ter um norte, mas eu vou lá propositalmente procurar o conselho dele para honrá-lo. A outra forma é a gratidão. Toda vez que eu olho para essa palavra gratidão, eu lembro do milagre de Jesus com os 10 leprosos, né? Gratidão. Eu creio que, se assim Deus permitiu, todos nós temos um sentimento de gratidão pelos nossos pais, né? Principalmente quando a gente tem filhos, a gente percebe o trabalho que dá ter filhos, criar filhos, e a gente percebe o quanto nossos pais se esforçaram e lutaram por nós, se dedicaram a nós. Então, inevitavelmente, esse sentimento de gratidão ele aflora, né? Nós nos sentimos gratos pelos que eles fizeram. E aí eu lembro do milagre dos 10 leprosos, né? Jesus curou os 10 leprosos, e aí há quem diga assim que os 10 leprosos, só um veio agradecer, e os outros 9 não tiveram gratidão. Os outros foram ingratos. E aí eu sempre penso isso, né? É impossível que eles não tenham sido gratos. Eles eram leprosos, eles eram pessoas à margem da sociedade, eles eram pessoas excluídas da sociedade. Jesus foi e curou eles, e eles imediatamente puderam conviver de novo com seus familiares, com a sua sociedade. Então, obviamente que eles eram gratos a Jesus, mas a questão é que somente um demonstrou gratidão, somente um fez uma ação de graça. Então, a grande questão é que todos nós, em sã consciência, vamos ter um sentimento de gratidão pelos nossos pais. Mas muitas vezes nós somos como os 9 leprosos. Nós somos gratos a eles, mas também nós vamos cuidar da nossa vida. E nós não fazemos como aquele leproso que voltou e veio agradecer, veio glorificar a Deus. Então esse exercício de honra, através da gratidão, ele necessita de atitudes, né? Ele necessita de você criar uma programação, de você verbalizar palavras, de você agir para demonstrar essa gratidão e não simplesmente você nutrir no seu coração o quanto você é agradecido pelos seus pais, mas você colocar em prática isso, né? Outra forma de honrar os pais é a proteção da dignidade. Aí a gente lembra do relato de Noé e os seus filhos, quando Noé ficou embriagado, né?
Cã foi lá e começou a ridicularizar o pai dele, desonrou o pai dele nesse sentido. E os nossos pais, como a gente viu antes, eles são falhos, eles vão ter pecados que a gente não vai se alegrar com isso ou não vai concordar. E quando a gente expõe esses pecados dos nossos pais, a gente não está honrando eles, a gente não está protegendo a dignidade deles. Então, uma forma de honrar os pais também é a proteção da dignidade. E a última forma de honrar os pais é retribuição. Nossos pais nos deram tantas coisas e às vezes a gente não consegue retribuir. E quando eu digo retribuição, não é apenas formas de gratidão, mas é retribuição financeira mesmo. Talvez os pais de vocês tenham dinheiro, não precise de você chegar lá com cartão, com coisa, mas você pode retribuir levando ele para fazer uma viagem, ou comprando algum presentinho para ele, retribuição financeira mesmo. E lá em 1 Timóteo fala sobre isso em relação às viúvas, né? Isso, eu sei que aqui a gente vai ter vários tipos de pais, né? Então vai ter pais que são talvez idosos, né? E muitas vezes a gente sabe que, por exemplo, no caso dos idosos, a maior necessidade deles é convivência, tempo de qualidade, né? Então essa retribuição, a gente pode, como pais também, a gente percebe o quanto nós nos doamos para os nossos filhos, né? O quanto nós abrimos mão dos nossos projetos para cuidar deles. Então, muitas vezes essa retribuição pode ser dessa forma, né? Você abrir mão do seu tempo, do seu lazer, muitas vezes, e você gastar tempo de qualidade com eles, dar atenção, visitá-los, como a Karine falou, fazer uma viagem. Isso também está dentro da retribuição e é também uma forma de honrar a Deus. Aqui a gente coloca a honra nunca acaba, por quê? Porque a obediência ela vai ter um limite, né? Ela vai ter ali um momento que ela vai findar e ela vai ser restringida, mas a honra, dentro dessa perspectiva aqui desses 7 passos mágicos que a gente está dando para vocês, mas a honra, ela nunca vai acabar, seja eu solteiro, seja eu casado, seja eu viúvo, seja eu já velho, mas essa honra, ela vai continuar dentro dessas várias formas que ela pode assumir. E aí a gente vai para o último tipo de O relacionamento. último tipo de relacionamento a gente deixou o melhor para o final, né? O relacionamento com os sogros. A minha sogra está ali no quarto também. Eu não vou poder aprofundar muito, mas vocês me entendem, né? Quem mora com sogro sabe como é. Estou brincando, gente. Ela tá ali, mano. Então, às vezes, muitos casais têm problemas de relacionamento com o sogro ou surgem situações que é necessário, às vezes, a gente conversar com o sogro e tal, e pode causar um certo desconforto. Então, a primeira coisa que a gente tem para falar para vocês é que a ponte para o coração do sogro sempre é o filho. Então, se você tiver algum desconforto, algum problema nesse sentido da relação familiar entre sogro e sogra, você precisa conversar com seu cônjuge e ele sim se reportar aos seus pais. Isso é uma coisa assim, às vezes alguns relacionamentos pode ser difícil, mas é um princípio que resolve muitos problemas e evita outros. É interessante que isso aqui, a Karen falou princípio, mas isso aqui é como se fosse uma regra, né? É uma dica. Faça isso, né? Quando você tiver problema, faça isso. Procure o seu cônjuge e atinja o seu sogro, digamos assim. Mas, na verdade, como Deus é sábio, né? O que está por trás disso é um princípio. E qual é o princípio? O princípio de uma só carne, né? Então, se eu tive algum problema com a minha sogra, eu sou uma só carne com a Karina. Então, eu posso muito bem compartilhar com ela, explicar para ela a situação. E a Karina, como uma só carne, não foi com ela o problema, foi comigo. Mas ela é uma só carne comigo. E ela vai lá e ela pode apresentar a situação para minha sogra sem problema nenhum. Porque para minha sogra, eu não sou filho dela, né? A relação que eu tenho é de uma só carne com a Karina, não com a minha sogra. Mas eu posso fazer o uso desse princípio que Deus nos deu de uma só carne. Então eu posso, e sabiamente posso fazer isso, em vez de tentar resolver, discutir, apresentar a situação diretamente, eu posso me utilizar da minha uma só carne e chegar ao coração do meu sogro ou da minha sogra. E esse princípio da uma só carne deve estar muito presente, deve estar fixado na nossa mente, porque a gente conversa com alguns casais que tem problemas seríssimos com sogra, com sogro,
E o filho tá vendo e o filho fica, não, isso aí eu não vou me meter, é minha mãe, é meu pai, isso aí é melhor deixar para lá e tal. E quando a gente tem esse princípio da uma só carne, eu entender que não é a minha mãe, é a minha esposa, o meu esposo, mas é minha mãe e eu, aí a gente consegue aplicar essa dica de forma mais efetiva, né? Fazendo uma outra aplicação ainda desse princípio de uma só carne, a gente falou isso lá atrás, mas não aprofundou em relação aos sogros, é que um desdobramento do princípio de ser uma só carne, que a gente falou anteriormente, é que agora meus pais, eles são meus familiares, né? A gente falou isso com relação aos pais. Então, meus pais, eles não são mais a minha família em si. A Karina e os meus filhos são a minha família. Então, meus pais e meus irmãos, eles são meus familiares. Só que aplicando esse princípio para os sogros, em relação a uma só carne, eu também chego a uma outra dedução. Quando eu penso nos meus pais, eles são meus pais, não são mais minha família como a Karina é, mas são meus pais, são meus familiares. E eles têm com certeza um papel de destaque, de respeito, né? Eles têm um papel ali de extrema importância na minha vida. Só que agora eu sou uma só carne com a Karina. Então, ao mesmo tempo que os meus pais não são mais minha família, meu núcleo familiar, mas eles ainda desfrutam de um papel de extremo destaque dentro do meu relacionamento, assim deve ser com relação aos pais da Karina. Os pais da Karina não são meus pais também. Mas agora, como eu sou uma só carne, eles são meus familiares da mesmo jeito que os meus pais são. É difícil a gente imaginar isso, né? Ah, quer dizer que eu tenho que tratar meu sogro, minha sogra como eu trato meu pai e minha mãe? Em termos específicos, isso pode ser meio complicado, mas em termos de princípio, a mesma honra, o mesmo dispensar de atenção, gastar o tempo com os meus pais, eu devo aplicar da mesma forma aos meus sogros. Por quê? Porque eu sou uma só carne com a Karina. Então esse é um princípio que muitas vezes a gente não aplica nessas vertentes até chegar aos sogros, porque não, sogro, né, sogro, mas não, o meu relacionamento com os meus pais, ele deve desfrutar da mesma importância do que o meu relacionamento com os meus sogros. Por quê? Porque eu sou uma só carne com a Karina. Outra questão em relacionamento ao sogro é que às vezes a gente quer que a nossa sogra, o nosso sogro sejam nossos melhores amigos, ter uma relação íntima. E às vezes nem sempre isso vai acontecer, porque nós somos pessoas diferentes, às vezes tem a diferença de E idade, não tudo. precisa acontecer. E né? nem precisa acontecer, às vezes, para um relacionamento saudável, não precisa ser amiguinho, ser íntimo da pessoa para que o seu relacionamento seja saudável. Eu digo isso porque a gente já conversou com vários noivos que também ficavam assim, mas eu queria que a minha sogra fizesse isso comigo, que meu sogro me tratasse assim. Mas eles não têm obrigação, nem há essa necessidade de ter esse relacionamento muito íntimo, de amizade, de cumplicidade. Existe a necessidade desse relacionamento de honroso, né, de respeito. Outra coisa é que a gente precisa saber dividir a atenção e sem rivalidade. Às vezes a gente quer impor. Eu sou uma só carne contigo, não faz isso com a tua mãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou então a gente está num ambiente familiar e você quer mostrar que você ama mais o seu esposo do que a mãe dele, ou fazer algum tipo de competição e rivalidade. E isso não há necessidade de acontecer. Nós temos funcionalidades diferentes. Eu sou a esposa do Silas e a mãe dele é a mãe dele, a minha sogra é a mãe dele. Então a gente precisa ter isso bem claro na nossa mente também. Mais uma vez, uma aplicação do princípio de uma só carne, né? Aqui a gente fala, não deixe de visitar seus sogros, nem coloque empecilhos para fazê-lo. Por que a gente coloca isso? Dificilmente você vai colocar dificuldade para visitar seus pais, né? Eu vou visitar meu pai e eu vou arranjar tempo, eu vou criar uma situação porque eu creio que isso é importante. Mas quantas vezes a gente não age dessa forma em relação aos nossos sogros, né? A gente já presenciou situações nesse sentido, de que para ir visitar os pais a minha mãe, por exemplo, não, a gente vai, já tem até um dia fixo para ir, tá tudo certo. Mas para eu visitar meus sogros, é longe, é no interior, eles não são crentes. A gente coloca dificuldades, a gente coloca empecilhos e a gente mais uma vez passa por cima do princípio de uma só carne. E eu digo mais,
Quem é que vai estar vendo isso? Quem é que vai estar fazendo essa leitura de que eras para visitar a avó tal é uma coisa, mas para visitar a avó tal é outra? Quem é que vai perceber essa diferença de tratamento? Os filhos. Nossos filhos vão perceber. E a dedução que eles vão fazer é que os meus pais não são uma só carne, porque eles não dão o mesmo, não dispensam o mesmo tratamento para os pais de um para os pais de outro. Eles têm diferença. Lógico que a gente está falando de questões de geográficas, né, de até questões de afinidade. Eu sei que é impossível fazer da mesma forma, mas a gente tem muitas vezes essa tendência de colocar dificuldades, de colocar empecilhos, e isso nada mais mostra que a gente não se submeteu a esse princípio de ser uma só carne. Outra coisa em relação ao relacionamento ao sogro é que a gente precisa demonstrar respeito pelo nosso cônjuge quando a gente estiver próximo deles. Brigas na frente dos pais ou do sogro, discussões ou viver criticando o cônjuge, isso é um mau testemunho. A gente precisa evitar isso porque os pais eles têm naturalmente a tendência de proteger os seus filhos. E quando ele percebe que a gente não está bem como um casal, ele vai tomar partido, e o partido é do filho e pode haver esse conflito dentro do relacionamento, né? Ainda nesse ponto que a Karina falou, a gente já acompanhou alguns casais dentro do curso de noivos que casaram e vieram compartilhar algumas situações com a gente. E esse ponto do relacionamento com os pais ou com os sogros foi importante. Por quê? Porque muitas vezes se procura os pais para... eu estou em um problema com a Karina. A gente discutiu, a gente brigou, e aí no momento de raiva, no momento de sangue quente, o que a Karina faz? Ela vai procurar o pai e a mãe dela para resolver a situação. Né? Ela vai contar o que aconteceu, ela vai chorar e tal. E aí o que vai acontecer, como a Karina falou? Muito provavelmente os pais vão tomar partido da Karina. E aí o que isso vai criar? Vai criar um problema entre mim e os meus sogros, porque ela foi e procurou se aconselhar com eles. E aí muitas vezes o meu problema com a Karina é resolvido. Depois a gente faz as pazes, depois a gente se resolve, mas aquela fissura, aquela fragilidade que foi criada com os meus sogros vai permanecer. Então isso é muito grave, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente tem essa tendência, essa tendência realmente de procurar os pais para compartilhar o problema do casamento, que foi que aconteceu, e conta, e isso vai criar um problema com os sogros para o seu cônjuge. Então, a gente quer mais uma vez frisar a importância de tomar muito cuidado para compartilhar os problemas do casamento com os pais. Outra dica é invista tempo para ouvir suas histórias e conselhos. Eu lembro que a minha avó materna contava sempre a mesma história. E toda vez que ela começava a contar a mesma história, o pessoal ia saindo do ambiente. A única pessoa que ficava era o papai. E ele ouvia a história como se fosse a primeira vez que ela estivesse contando. Isso é uma forma de honrar. A gente precisa ouvir as histórias dos nossos sogros e também ouvir os conselhos. Lembra que o Silas falou que a gente é só uma carne? Todos aqueles princípios de honrar os pais também servem para o sogro e para a sogra. Estejam prontos para servir-lhe sempre que necessário. No curso de noivos, uma irmã testemunhou nesse sentido, que ela tinha uma relação muito difícil com a sogra dela e ela não conseguia se aproximar da sogra dela. E a sogra dela trabalhava fazendo salgados. E aí ela teve a ideia de: minha sogra, eu vou lhe ajudar. Aí a sogra disse: tu não sabe nada, tu só vai me atrapalhar e tal. Ela: não, eu vou aqui aprender, eu vou fazer o possível para lhe ajudar. E naquela relação de trabalho, de serviço, ela se aproximou da sogra dela e elas têm uma relação totalmente diferente. Então, às vezes, a gente precisa se colocar na prontidão para servir também o nosso sogro como forma de aproximação. Agora, claro, a gente sabe que quando a gente fala na ideia de sogro e sogra, a gente pensa em problemas, né? Muitas vezes é essa tendência que a gente tem. Então, muitas vezes, a gente tem que andar realmente a segunda légua, né? A gente tem que, quando pedirem a túnica, a gente tem que dar a capa também, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, dentro de relacionamentos que a gente tem, quando os sogros não são crentes, ou mesmo quando são, porque são pecadores, a gente passa por situações onde nós somos ofendidos, nós somos criticados, e muitas vezes nós saímos amargurados, né?
Então, quando a gente tem um relacionamento problemático com os sogros, a primeira coisa que eu creio que a gente deve fazer é apresentar a vida deles constantemente em oração e, se há algum problema, apresentar também a situação em oração diante de Deus e prezar por dar um bom testemunho, né? Você, como crente, seja a outra parte crente ou não, mas a gente deve aplicar, sim, os princípios de amar o próximo, de andar a segunda légua, de oferecer a segunda face, de perdoar quantas vezes for necessário, sim, com relação aos nossos sogros e às nossas sogras, né? Porque a gente sabe que dentro desse contexto que a gente vive, isso é uma coisa que é muito fácil de acontecer. Não fosse, não teriam tantas piadas de sogro e sogra, né? E aí a gente vem para encerrar a nossa lição falando da reconciliação, Eu vou ler. da graça, né? Lembra que a gente falou da criação, que é de redenção? E a redenção vem através da conciliação. Vamos lá ler, quem tiver Bíblia aí, abre 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Aqui, não só no que diz respeito ao relacionamento com os sogros, né, mas eventualmente com relacionamento em relação à nossa relação com os nossos pais, né, e até mesmo aplicando dentro do nosso relacionamento conjugal, seja por motivos de ciúme, de amizade, dentro de relacionamentos tóxicos que tenham acontecido, de imaturidade, a gente quer aqui fechar a palavra, né, a nossa lição de relacionamentos com a palavra-chave que é a reconciliação, através do perdão. A gente sabe que desde a queda, como a gente falou, o pecado entrou no mundo e todos os nossos relacionamentos eles vão estar eventualmente manchados com desconfiança, com traição, com com alguma coisa que nos fira, nos ofenda. Então, se relacionar com outra pessoa é inevitavelmente se colocar numa situação que você vai sofrer, que você vai ter que perdoar, que você vai ser ofendido. Por isso que muitas vezes as pessoas procuram não se relacionar, viver uma vida de solidão, porque inevitavelmente quando a gente se relaciona com o próximo, a gente precisa exercitar o perdão. E o perdão nada mais é do que a maior prova do amor. Lucas 7, 36 a 50 vai resumir que quem muito é perdoado, muito ama. Então, aquele que tem realmente a noção do quanto foi perdoado pelo sacrifício, através do sacrifício de Jesus, o quanto foi custoso o sacrifício de Jesus na cruz, para que hoje você vivesse uma vida perdoada, uma vida próxima a Deus, uma vida de comunhão com Deus, você vai entender melhor, você vai ser capaz, na verdade, de estender também esse perdão aos seus relacionamentos. E como a gente colocou aqui, perdão de situações que você não deu causa, perdão em situações que você foi injustiçado, perdão por situações que você não teve culpa nenhuma, mas mesmo assim você, como diz lá em 2 Coríntios 18, não imputando, aqui, reconciliando, não levando em conta os pecados, né? Fazer questão de não levar em conta as ofensas, de tudo que muitas vezes nós vemos a sofrer dentro de um relacionamento e exercitar o perdão. O perdão, logicamente, tem aquele ditado popular, né? Errar é humano, perdoar é divino. Realmente o perdão é algo sobrenatural. Ele é fruto de uma conversão genuína. Ele não é uma coisa humanamente possível, né? Nós somos humanamente capazes de falhar, de errar, mas o perdão verdadeiro ele só pode acontecer através através da operação do Espírito Santo nas nossas vidas. E esse perdão, como a gente coloca aqui o exemplo de Mateus 18, de 19 a 21, ele tem que ser, ainda que sejam por erros repetitivos,
quantas vezes for necessário, e o perdão ele tem que ser também imediato. Para vivermos relacionamentos saudáveis, a gente tem que ter um perdão imediato, e não aquele perdão que a gente dá quando a gente deseja dar. A gente vai, se Deus assim o permitir, ter a oportunidade de ter uma lição que trate especificamente sobre o perdão, ter uma lição que a gente aborde com mais profundidade a questão da reconciliação, do perdão, que é a lição que a gente vai falar de conflitos. Mas para a gente era inevitável, dentro de uma lição que falava de relacionamentos, a gente não citar a questão do perdão, da importância do perdão dentro dos relacionamentos. E aí a gente fecha com aquilo que a gente falou lá no primeiro slide. O seu relacionamento com as pessoas, ele vai refletir como está o seu relacionamento com Deus. A forma com que eu me relaciono com a Karina e a forma com que nós, como casal, nos relacionamos com outras pessoas, com os nossos pais, com os nossos sogros, ela vai ser um termômetro, um indicativo muito grande, muito preciso, na verdade, de como está a minha relação com Deus. E 1 João não deixa a gente mentir com relação a isso. No capítulo 2, versículo 9 de 1 João, diz: aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. No capítulo 4, versículo 20 e 21 vai dizer: se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, muitas vezes, esse amar o irmão, ele é abstrato, né? Ele é alguma coisa no âmbito, talvez, da igreja, ele é alguma coisa no âmbito impessoal. Mas quando nós trazemos para a realidade dos nossos relacionamentos, e aqui a gente fala como casal dos relacionamentos mais importantes que Deus colocou na nossa vida, que é o relacionamento com os nossos pais, relacionamento com os nossos sogros, muitas vezes a gente tem dificuldade de aplicar essa palavra, de identificar a minha sogra, de identificar a minha irmã. Aqui a gente acabou não gastando muito tempo com isso, mas todo esse trabalho aqui que a gente está tendo de explicar a relação desses relacionamentos com relação a pais, a sogros, a gente também pode aplicar a irmãos e a cunhados, né? Quantos irmãos a gente não sabe, irmãos de sangue, eu digo, que não se dão bem, que não conseguem viver em paz, que têm uma relação de ódio, de trauma, de inveja. Então, esse irmão pode ser talvez esse irmão de 1 João aqui. Esse irmão que eu tento armar os meus irmãos da igreja, aquele irmão que eu vejo uma vez só no domingo, e é fácil amar aquele irmão. Mas amar a minha sogra, amar o meu cunhado, amar a minha irmã, que tem problemas na família, que dá problema no grupo, que dá problemas familiares, dá problemas financeiros, eu tenho maior dificuldade. Então essa palavra aqui, ela também se aplica a esses relacionamentos de sangue, né? Ou esses relacionamentos que a gente tem com relação aos sogros, né? E amor, né, é nada mais do que entrega. Às vezes a gente quer ter uma relação lucrativa, né? Eu só vou me relacionar com tal amigo quando eu lucrar bastante dessa relação, eu só vou relacionar com meu cunhado, com a minha irmã, se for uma relação lucrativa. Mas ou então a gente se relaciona guardando, com reservas. Eu só vou fazer isso se ele fizer aquilo. Mas o amor verdadeiro, o amor de Deus, ele tem tudo a ver com entrega, com confiança e com perdão. Aqui, mais uma vez, 1 João, né, 3,16 vai dizer: nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a vida, né, entregou sua vida por nós, e devemos nós dar nossas vidas por nossos irmãos, né? O que a Karina falou sobre a entrega, né? A gente muitas vezes quer amar só aquele que nos amam, né? A gente quer os pais legais, os pais que nos honram, os irmãos legais, os cunhados legais, mas como a Bíblia vai falar em outra passagem que eu não tenho certeza de qual é, mas eu me lembro, que vai dizer que
amar aqueles que nos amam, até os ímpios fazem, né? Até os pagãos o fazem, né? Mas amar aqueles que nos odeiam, né? E orar por aqueles que nos perseguem, isso sim é uma prova de amor. Então, muitas vezes a gente tem esses personagens nebulosos, né? De quem são essas pessoas que nos perseguem, quem são esses nossos inimigos, mas muitas vezes são essas pessoas mais próximas, né? Aquele irmão que a gente não fala, aquele tio, aquela tia que ofendeu, que no nosso casamento não deu aquele presente, que não foi, que deu aquela desculpa, ou que trata mal nossos filhos. Ou aquele irmão que é mais beneficiado. Aquele irmão que é mais beneficiado pelos pais, porque dá mais trabalho, e a gente não consegue aplicar a palavra de Deus dentro desse âmbito, né? Mas a gente quer dizer que a palavra de Deus ela se aplica sim a eles. Amém, amados. Amém, irmãos. Alguém quer falar alguma coisa? Pode parar de trabalhar. 1h20 aqui, vou parar. Quem quiser fazer alguma intervenção, ou pelo menos dizer que não está dormindo, eu agradeço. Vamos parar, que aí